Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é cancelamento. O cancelamento é quando pessoas que, diante dos olhos da sociedade, fizeram algo errado ou algo que essa sociedade não concorda, e então eles sofrem uma espécie de massacre diante de diversas críticas que recebem, por conta de um comportamento. Eu estou falando rápido aqui para você, porque para bater esse papo comigo, eu chamei a terapeuta Luciana Arruda. Ela realizou um ciclo de estudos por conta do Setembro Amarelo e ela falou sobre cancelamento. Eu achei um tema fundamental que eu ainda não tinha abordado, então achei interessante convidar a Luciana para conversar um pouquinho comigo sobre esse assunto. Então, vou colocar ela aqui para a gente poder começar esse bate-papo. Bom, então a gente vai conversar com a Lu. Bem-vindo a todos, eu sou Luciana, eu sou terapeuta com formação em psicologia e pós-graduação em arte-terapia. E venho há mais de 20 anos fazendo um trabalho de fortalecimento às mulheres, à autoestima, à cidadania e casos específicos que têm aparecido e a gente vai se especializando, né, Fabi? Isso. E Lu, assim, eu comentei aqui na introdução do vídeo que você fez um ciclo de estudos e o tema cancelamentos foi um dos temas que você falou nesse ciclo e eu achei muito interessante, por isso também que eu te convidei para participar. Então, assim, o cancelamento, ele tá aí, né? Tá vindo aí à tona, já causou prejuízos nas redes sociais, a gente sabe que o cancelar ele não é só ali, mas a rede social ela dá a possibilidade de fazer isso em massa, né? Da pessoa Sim. sofrer ali um verdadeiro massacre. Então, assim, vamos começar primeiro dando aí uma geral no que é cancelamento? Tá. Esse termo, ele foi o campeão de buscas no ano de 2019 no Google. Isso foi uma pesquisa realizada. Por quê? Em 2019 foi o auge do termo cancelamento. As pessoas começaram a perceber que com o uso das redes sociais ficou muito fácil manifestar uma opinião. E de acordo com a quantidade dessa opinião, que muitas vezes não é nem falada, basta ter um like, um curtir, as pessoas foram direcionando grupos sociais, movimentos, e aí interagindo de uma forma que podia ser ou benéfica, quando elevava alguém, aí essa pessoa que era assim elevada, virava uma celebridade do mundo virtual, ganhava milhões de seguidores da noite para o dia, ou a forma que a gente pode dizer prejudicial, que é pelo cancelamento, quando um grupo ou algumas pessoas se uniam para criticar, para excluir alguém que, de acordo com a sociedade, não teve uma opinião que foi bem-vinda. Então, assim, um pequeno grupo social simplesmente se sente o dono da verdade ou da opinião de massa, e aí, através do like ou do dislike, do bloqueio, cancela essa pessoa. Aí entra a exclusão. Ela perde seguidores, ela é bloqueada, ela vai perdendo visualizações e o que acontece de prejuízo? Ela não se sente mais vista e nem existindo ou interagindo. É tão forte porque ela tem uma vida real, ela pode estudar, trabalhar, ter amigos, ter família, mas se no mundo virtual ela é cancelada, ela perde seguidores, perde like, ela começa a adoecer achando que ela está invisível. E é assim que gira, né, que é a dinâmica do cancelamento. Que tanto pode ser uma hora alguém que é cancelado, quanto pode virar o próprio cancelador. Isso que você falou, Lu, em relação a esses cancelamentos ou pessoas de muita influência, por exemplo, na internet, tem gente que perde também muitos patrocínios, né? E aí a pessoa tem um baque também na vida financeira dela. Sim. Então, na verdade, assim, ele afeta a parte material, estrutural, psicológica, tudo da pessoa, né? Sim. E não só para quem é celebridade, que tem anúncio, publi, né? Às vezes um próprio adolescente ou uma pessoa que está começando o próprio negócio autônomo tem o cancelamento
E aí ela perde a fonte de renda e também o que a gente chama de representação social. Por quê? Às vezes alguém manifestou uma opinião que a massa não gostou, decidiu cancelar, e aí acaba cancelando a empresa que essa pessoa representa. E elas não se dão conta, os canceladores não se dão conta, que essa empresa tem funcionário, tem família, tem filhos. Então ela não cancela só a pessoa que emitiu opinião, ela cancela toda uma estrutura à sua volta, inclusive terceirizada. Por isso que é um assunto que vem entrando em pauta desde 2019, que foi o grande boom das redes sociais, né? E aí até hoje tem esses estudos. O cancelamento da vida real, ele também ocorre, que é o antigo bullying, que a gente chamava, né? E ele funciona também na exclusão. O objetivo do cancelamento é excluir, é tirar a pessoa da sensação de pertencer a um grupo e ela é excluída. Então, na vida real, isso pode acontecer no ambiente familiar, no ambiente escolar, no ambiente da empresa, na própria comunidade. Então, essa pessoa ela é excluída, ela não é convidada para os eventos, para jantares, para aniversários. As pessoas mal falam com ela, é como se ela vestisse uma capa invisível e ali começa o adoecimento. Porque é do ser humano conviver, né? A gente fala assim, ninguém morre sozinho. E é isso, a gente foi feito para conviver. Criamos comunidades, sociedades. E quando um grupo vem e te tira desse lugar, te dá essa sensação de não pertencer, é muito rápido esse adoecimento. A pessoa perde a confiança em si mesma, ela começa a achar que ela não serve para isso, que nada tá bom, que ela não tem talento algum, e aí ela se desapropria de si mesma. Ela fica à mercê da opinião do outro, sempre esperando um like, uma aprovação, um convite, e enquanto isso não acontece, ela vai se anulando e deixa de existir. E assim, é aquilo, né? A gente até estimula, incentiva as pessoas a não ligue para a opinião do outro, viva a sua vida, mas também não é assim. Por quê? Porque, como você falou, a gente vive em sociedade. A aprovação, o ser aceito, isso faz parte da nossa necessidade humana. Então, a gente não consegue simplesmente não ligar para tudo, né? São pontos aí que a gente vai filtrando e avaliando para a gente ver o que a gente não liga ou liga. Mas, assim, você sofrer a exclusão, aí já é diferente, né? Traz para a gente aí um prejuízo aí ainda bem maior. Eu vi o caso de um americano chamado Emanuel. Olha só que coisa. Ele teve uma foto dele divulgada na internet porque ele estava supostamente fazendo um gesto racista. Só que, na verdade, ele estava estalando as juntas dos dedos, sabe? Eu não sei que gesto é esse, mas ele estava estalando as juntas dos dedos. E aí, ele teve a foto dele, como se ele estivesse fazendo esse gesto, divulgada na internet. E aí, ele foi demitido 2 horas depois. Quer dizer, ele foi vítima, né, de uma cultura assim, porque ele sofreu ali diversas críticas nessa divulgação da foto dele. Não teve a chance de se explicar, né? Porque os juízes da internet eles são impiedosos nesse aspecto. E aí ele passou por humilhação, ele perdeu dinheiro e ele ficou sem emprego, né? Então olha só para você ver o quanto é perigoso. Isso assim, são casos que a gente fica sabendo, eu trouxe até mais alguns outros aqui, e que a gente fica sabendo, e aí o que acontece, né, com a pessoa de fato. Sim. E o mecanismo do cancelamento, Fabi, ele prejudica muito mais porque ele não dá ao cancelado a chance de entender o que ele fez. Exato. Esse ainda, em algum momento, ele falou, gente, eu só estava estalando os dedos, mas muita gente não tem nem ideia do que causou o cancelamento. Então, pode ser algo que a pessoa postou, comentou ou curtiu, e aí as pessoas simplesmente bloqueiam, anulam, excluem e não dão nem ao outro o direito de saber o que aconteceu. E quando você não fala o que aconteceu, você também não dá ao outro o direito dele se restaurar, se ressignificar, se desculpar, ou até ter um novo posicionamento, porque ele fica ali sem saber o que ele fez. E essa é a parte mais sofrida do cancelamento, porque a pessoa vê
tudo à sua volta desmoronando, as pessoas virando as costas, as pessoas excluindo, e ele não faz ideia do que aconteceu. Então, é também um dado muito, muito difícil de lidar. Uhum. E assim, aí, né, esse caso que eu contei, ele ficou desempregado, obviamente afeta a pessoa, mas existem também os casos de pessoas que chegam a tomar uma atitude mais severa, que é tirar a própria vida, né? A pessoa não aguenta aquela pressão e aí ela acaba tendo uma iniciativa dessas. Então, assim, eu vi alguns casos, né? E um dos casos que me chamou a atenção que eu pesquisei foi de um gamer. Ele era conhecido pelo ranking do jogo que ele ocupava, tinha 31 anos, e ele tirou a própria vida em julho de 2020, porque ele namorava com uma pessoa e ele pediu a menina em casamento pela internet, pelo Twitter. Ali começou a chover um monte de crítica, por quê? Porque tinha um monte de gente falando para ela aceitar, então, assim, tinha gente reclamando desses comentários, dizendo que estava pressionando a menina, e tinha gente falando que ele estava expondo a menina, que ele estava pressionando e tal. Então, assim, aquilo deu, sabe, um baque nele muito grande. Ele já tinha problema com depressão, né? Então, isso, obviamente, agravou um pouco aí. Mas, assim, depois disso, a namorada, né, deu um relato e ela falou o seguinte: ele me fez perceber que eu não sabia nada sobre a depressão, nada sobre problema de saúde mental. Tinha uma vaga ideia do que era e embaraçosamente, né? Quer dizer, ela não sabia também o que era. Para ela. Não estava. Pensei que poderia ajudar com besteiras triviais, que é o que acontece, né? Muita gente acha que a pessoa está com uma depressão e aí, vamos fazer alguma coisinha aqui que melhora. Aquele negócio não é triste, né? Não é que a pessoa está triste, mas na verdade é um problema sério. E aí ela lamentou muito mais, é claro, né? Então, assim, com isso, claro, ela trouxe aí até um alerta dizendo que é preciso um suporte melhor para quem tem essa necessidade, né? Para quem enfrenta esse tipo de problema. Então, tem isso também, né, Lu? Tem a questão da pessoa estar preparada para receber aquilo. Porque é difícil para qualquer um. Tem gente que já tem aí um histórico de fragilidade ou de algum transtorno. E aí, quando essa pessoa se depara com cancelamento, fica muito mais difícil, né? Sim. E vai para a solidão social, que a gente chama, né? Ela se vê sozinha. E aí, Fabi, gera um outro sintoma que a gente também aborda com cancelamento, que é essa solidão social, que é a pessoa olhar pelas redes sociais a vida do outro. E aí ela se compara. E é óbvio, né? Eu não sei, depois dá uma olhada aí da Madonna na apresentação do VMA desse ano. No Instagram dela, tá tudo com filtro. E ao vivo, quando ela entrou, o pessoal ficou chocado. Ela tem 63 anos. Ainda tá bonita, tá ativa. Mas, quando a gente olha o Instagram, a gente vê claramente que ela tá ali num distúrbio de autoimagem, né? Tá tudo com filtro, tá tudo plastificado. E aí uma pessoa da mesma idade ou até mais jovem busca essa realidade e ela não se reconhece. E aí vem a solidão social. Ela percebe que a vida do outro é muito diferente da dela e ela começa a se sentir extremamente sozinha, porque ela não se reconhece. Então, Lu, então, assim, é um assunto realmente que requer muita atenção e eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre como lidar com isso, porque a gente não sabe, né? Quem vai passar por isso, mesmo que, né, hoje em dia está todo mundo nas redes sociais. Então, você pode ser uma pessoa que não tem milhões de seguidores, mas seja lá quantas pessoas estiverem vendo você também e que podem agir dessa forma, a pessoa precisa estar preparada também para esse tipo de enfrentamento, né? E aí é que tá. Como que a gente pode lidar com isso, né? Com autoconhecimento e o fortalecimento da autoestima. O que significa isso? É você se conhecer, saber quais são os seus dons, as suas habilidades e acreditar nisso. Por quê? O mundo virtual, ele tem tanto esse lado negativo, que ele pode te derrubar, que você fica se comparando, quanto também tem um lado que as pessoas vão te elogiar muito, te colocar num pedestal,
e você acaba se apegando a isso. Você fica acreditando em cada like, em cada elogio, lindo, maravilhoso, parabéns, e você esquece de ir se desenvolvendo, se aperfeiçoando. E esse cuidado é importante, porque do mesmo jeito que alguém te coloca num pedestal, alguém te derruba muito fácil. Então, saber que a rede social é simplesmente isso. Gente, pega a origem da palavra, né? É uma rede social, é uma conexão de várias pessoas num meio que é online. É só isso. Alguns vão usar como uma vitrine para o trabalho, outros como uma vitrine da própria vida, para inspirar alguém. Outros vão usar como cotidiano, pessoa que posta desde a foto do café da manhã até a planta do jardim. Mas é isso, é uma vitrine. Por trás disso tem todo um aparato de vida real. E aí a gente tem que entender que do mesmo jeito que a gente se expõe nessa vitrine, a gente está sujeito também a receber críticas, ou apedrejamentos, ou pessoas que são muito mal educadas, outras que são muito sem noção. E aí o quanto de energia você vai gastar nisso? Né? Vem aquele chavão, né? Não alimente o troll, não alimente o hater. Então você também tem que entender que não cabe a você discutir com as pessoas na rede social, porque esse é o ambiente que elas querem. Elas se mantêm numa rede ali que é uma comunicação extremamente violenta, desrespeitosa, que foi feita para excluir. E aí você tem que lidar com isso sabendo. É por isso que a gente orienta muito criança, né? Criança não tem que ter rede social. Criança não está pronta para lidar com isso. Fora as partes criminosas e perigosas, tem essa parte emocional, que ela não sabe o que fazer quando recebe um hate ou uma crítica, ela não entende. A gente que é adulto se depara e assusta. Então, tudo isso tem que gerar um preparo mesmo, né? Que é entender que você tem a sua vida, a rede social é uma vitrine, e na vitrine geralmente a gente põe o quê? O que é bonito, o que é vendável, o que está ali enfeitando, mas que tem toda uma estrutura à sua volta, que também tem um momento offline, que é feio, que é desorganizado, que é bagunçado, que é de desafio, que é de muito trabalho. Então, a gente não pode perder a mão de que a rede social é apenas um recorte da nossa vida e que a gente está lidando com muita gente que não pensa como, que não é igual, que às vezes não concorda, e o jeito que cada um vai manifestar isso vai também dessa índole de cada um, né? A gente tem que simplesmente abstrair, ignorar e seguir em frente. O primeiro passo é a gente se fortalecer, né? Foi isso que você falou, né? Então, muito autoconhecimento. Até mesmo porque muita gente também nem sabe que tem, por exemplo, autoestima baixa, que falta amor próprio. A pessoa, às vezes, não tem essa consciência, né? Então, ela acha que está tudo bem. E aí, como é que faz? Né? Quando ela se depara com isso, aí ela toma o baque porque ela não tem suporte suficiente para aguentar. É claro que as pessoas que têm aí os milhões de seguidores, pessoas famosas que têm uma estrutura financeira, eles também têm até assim, um recurso melhor de lidar com isso. Por quê? Porque eles têm equipe, eles têm terapeutas, eles têm condição, né? Então, a gente precisa entender isso também. Ainda assim, a gente vê muita coisa acontecendo. Outra coisa também, né, Lu, em relação a essas dicas de como lidar com isso, é a pessoa também não se julgar, né? Porque, às vezes, ela compra aquela ideia do julgamento. E, claro, isso também se dá por conta de uma autoestima abalada, né? De uma autoconfiança ali que também não está desenvolvida. Então, assim, evitar, né? Também comprar aquela ideia. Por isso que você tem que se reconhecer. Ressignificar experiências também é muito importante, né? Isso aí é muito bom para quem é mais assim resiliente, para quem busca entender melhor as coisas da vida. Olha como que é importante, né, a gente trabalhar também a questão da resiliência, porque você identifica aquela situação, você se adapta, você aceita e você tenta entender aquela situação para tirar dela o proveito, para tirar o aprendizado. Isso é dar um significado novo. Ao invés de você enxergar aquilo como algo de sofrimento, algo destrutivo, ou algo que tem a ver com uma culpa, né? Não, você vai olhar aquilo como uma experiência ruim que você passou, mas que serviu para você aprender,
né? Isso é importante também, né? Produzir algo com isso, né? Para mim, um grande exemplo de superação de cancelamento é aquela cantora Luísa Sonza. O que ela fez? Ela produziu um disco. Ela gravou um disco. Cada música conta uma história do cancelamento, dos hates que ela levou. Ela ficou quase 2 meses fora das redes sociais enquanto ela produzia esse trabalho. Só que isso, tem um gerenciador de crise, a equipe é que tomou conta, foi para terapia, tomou medicação, e enquanto isso trabalhou no disco, e aí ela voltou com tudo em cima, lançou o disco, a gente fala hoje em dia tudo no aplicativo de música, né? Uhum. Mas produziu o álbum dela, já estreou batendo recorde, e hoje ela fala que ela ainda está aprendendo a voltar a usar a rede social. Ela ainda Isso foi por causa depois da perda do filho do Whindersson, que acusaram ela de... Isso. E aí ela entrou, ela teve um surto mesmo, né? Ela teve que ser retirada das redes, porque ela não estava conseguindo lidar. Só que aí a gente pensa, vamos tirar o grande e vir lá aqui para o nosso mundinho, para o pequeno. Pensa numa criança em idade escolar, ou alguém que está sofrendo algum tipo de preconceito, ou que está fora do padrão, ou acima do peso. E essa pessoa às vezes nem tem muitos seguidores, mas o pouco que ela tem começa essa história do cancelamento. Então, que estrutura que ela tem para sair disso? E aí é nessa hora que a gente tem que ter esse acolhimento na vida real. Da família mostrar que, né, a rede social é só um recorte, dela entender que aquilo é algo que parece muito maior, porque você vê em números, né? Você vê o número de pessoas que estão lá, dislike ou xingando e tudo. Você tem que tirar isso da sua vida e pensar nas outras coisas que você não vê, que são as coisas da sua rotina, né? Saúde, trabalho, escola, comunidade, religião. E aí você se encontra em lugares fora da rede. E outro ponto importante, Fabi, para as pessoas que usam a rede social também para trabalhar, até que ponto a gente precisa realmente seguir essa onda, né, que se vende? Porque é uma venda. Uma hora você vende um perfil que tem mais qualidade, outra hora você vende um vídeo, outra hora você vende... Aí você tem toda uma indústria de foto, filmagem, designer gráfico, e cria logo, e cria um perfil com uma cor X, e aí outra vai lá e dá uma palestra, e aí a pessoa fica tão enlouquecida tentando acompanhar tudo, que ela vai adoecendo, porque ninguém dá conta, né? E isso que você falou é muito importante, a gente tem que entender que as pessoas que trabalham com isso têm uma estrutura, uma equipe, e nós, meros mortais que estamos aqui aprendendo, a gente também tem que entender que a gente tem as limitações e que nem tudo que vendem como necessário é de fato essencial para o seu negócio ou para a sua vida. Então, você pode ter uma rede social com poucos seguidores, com pouca interação. Qual que é o seu propósito ali? Né? O que você está buscando? Ao mesmo tempo, entender que se você quer entrar nesse mundo de celebridade, de likes, de muitos seguidores, você está brigando com gente grande que está na estrada há mais tempo, com mais recurso, e você tem que estar disposto a pagar esse preço. Agora, é aquilo, né? Às vezes a pessoa sozinha ela não consegue ter esse discernimento, essa visão. Então, é o que a gente fala, procure um profissional. E você vai ter a orientação, você vai conseguir entender muita coisa, primeiro em você e depois no meio, para você se adaptar, para você saber filtrar. Então, assim, sempre, né, Lu, buscar ajuda profissional, isso é importante. E a pessoa que trabalha com isso, ela vai conseguir orientar e dar o apoio que ela precisa, né? Reconhecer fraquezas, reconhecer pontos fortes e ir ajustando aí conforme a necessidade dela, né? Fabi, eu vou contar um caso rapidinho. Não foi nem cancelamento, foi algo que deu muito certo, mas a pessoa não soube lidar. Eu tenho uma amiga que é artesã e ela ela abriu o Instagram e começou a postar as coisinhas que ela fazia. Ela é especialista naquelas caixinhas de MDF. E aí ela começou a postar, fazer videozinho, aí caixinha para o Dia das Mães, caixinha para o Dia dos Pais, caixinha para o estudante, foi criando. De repente, o negócio começou a crescer, as pessoas começaram a compartilhar e ela começou a produzir muito conteúdo e chegou no momento que ela teve um burnout, ela não aguentou, ela teve um estresse psicológico. Por quê?
ela começou a ter muito pedido. E ela era sozinha, uma pessoa sozinha, produzindo a sua caixinha ali. E quando ela expôs isso na vitrine, que foi o Instagram, fez um super sucesso, só que ela não tinha como atender a demanda. Então ela começou a tentar produzir conteúdo e produzir caixinha, e enfim, aí ela ficou naquele dilema. Eu gostava de trabalhar no meu quintal, fazendo minhas coisinhas, agora, para atender essa demanda, eu vou precisar contratar pelo menos mais 2 pessoas e mais uma terceira para ficar atualizando a rede social. Porque você sabe o tempo que demora para fazer uma foto de qualidade, editar um vídeo. E aí ela foi percebendo que esse mundo da rede social, para ela, já não era mais interessante. Começou a gerar mais estresse. Ela tinha um lucro ali financeiro? Tinha, mas o preço que ela pagava por isso foi demasiado alto. Então, hoje, ela saiu da rede social e vende as coisinhas pelo WhatsApp, né? Por uma lista ali. Então, você está vendo como tudo tem um lado? Às vezes a gente quer entrar nesse mundo, mas eu não sei se está todo mundo pronto, se tem um recurso para isso, né? E da mesma maneira, ela foi muito cancelada, porque quando ela postava a pessoa pedir encomenda, ela falava, olha, esse mês já fechei a encomenda, as pessoas brigavam. Como assim? Você está mostrando e não tem para vender? E aí ela teve todo um processo de adoecimento, que hoje foi curado, mas ela precisou abrir mão. Então, é uma rede ali que a gente precisa ficar muito atento, né? Eu acredito que o cancelamento, ele não vai acabar tão cedo, porque as pessoas mudam muito rápido, é tudo numa velocidade imensa. O que é certo hoje, amanhã já não consideram tão correto. E também vai muito da mídia, quem tem mais seguidores, quem compra mais seguidores, quem vende a notícia para uma agência X elogiar. E aí as pessoas vão, é uma briga de quem pode mais, né? E a grande massa vai seguindo. Às vezes a pessoa não merece ser cancelado, mas ela está sendo e ninguém a defende, porque sabe que se defender vai ser cancelado também. Olha que loucura. E assim, para acabar o cancelamento, a única coisa que vai acabar o cancelamento é a mudança da cabeça de quem está cancelando. E aí é que está o problema, né? As pessoas mudarem, serem mais empáticos, trabalharem em si também as suas necessidades, o que falta, né? Tem muita gente que agride simplesmente porque falta nele, né? Então ele não suporta ver o outro. Ou seja, né, Lu, é um caso de saúde pública, isso aí também, Sim, né? sim, De saúde mental, de informação, de conhecimento. Tem muito trabalho aí pela frente para a gente fazer, né, Lu? Eu acho que a reflexão mais importante que a gente precisa falar, por isso que é legal abordar isso, não só no Setembro Amarelo, mas o tempo todo, é que se você não tem uma boa opinião, você não precisa emitir essa opinião. Se você não curte, não gosta, não concorda, você pode simplesmente ignorar. Você não precisa ir lá e acabar com a postagem do outro ou criticar. É algo que está tão assim em voga que as pessoas tinham que olhar e pensar: será que eu preciso realmente manifestar minha opinião? Quando eu manifestar, com que jeito isso vai chegar em quem está recebendo? Porque às vezes é o que eu falei, você pode ser um cancelador e nem percebeu. Às vezes a pessoa não está bem e você nem imagina, e você vai lá e fala: amiga, não gostei da foto, hein? Arruma o cabelo, então, nossa, esse maiô não ficou bom. E aquilo para a pessoa foi a gota d'água dela. E aí quem comentou nem tinha intenção, mas aí você dispara um gatilho, a pessoa está adoecida, então, mas eu tenho que ficar pisando em ovos, isso é muito mimimi. Não, é cada um com uma luta que está travando que a gente nem imagina. Então tem que ter esse cuidado. Para mim, a regra básica seria essa: se você não gostou, não comenta, não curte e segue a sua vida. Isso já ia ajudar muito a gente ter um melhor relacionamento em rede social. E também existem postagens que elas são feitas justamente para gerar discussões, mas não é discussões de brigar só, não, tem também, mas eu digo assim, para você expor opiniões. É diferente de você dirigir a sua opinião diretamente para a pessoa ou para o comportamento dela. Então, assim... Tem que ser solicitado. Sim. Então, assim, a pessoa quis expor, quis falar sobre um assunto, quis postar uma foto, ok, ela está na rede social dela, ela tem esse direito, né?
Agora, assim, até para a gente tomar esse cuidado, né? Você não conhece a história do outro, você não conhece o peso que ele carrega, você não conhece as lutas diárias daquela pessoa. Então, assim, cuidado, né? Vamos ter um pouquinho mais de empatia, muito cuidado com o que você fala, e se você quer expressar opiniões, então vai para esses grupos ou postagens que solicitam isso. Porque isso tem também, você vê tudo por aí, né? Então, para a gente tentar dar um pouquinho de luz, de clareza aí na vida do povo e tentar deixar a vida um pouquinho mais leve, né, Lu? Tanto para quem está ali vendo, quanto para quem está postando, porque todo mundo hoje em dia faz isso. A gente tanto comenta quanto posta, né? E se a gente tiver ali um ambiente melhor, vai ser bom para todo mundo, porque são famílias que chegam a perder pessoas por causa disso, né? Sim, é um ambiente mais saudável, que traz mais qualidade de vida, porque imagina, tudo hoje quase tudo é rede social. A cada vez que você acessar, te dá um gatilho de ansiedade, de desconforto, vai acabar adoecendo todo mundo. Então a gente também pode escolher quais páginas eu vou seguir, quais perfis eu vou visitar. Eu posso escolher se eu deixo o meu perfil privado ou público, mas eu vou direcionando isso. É para o bem da saúde mental. Então, é uma escolha também inteligente, né? Ah, não se vive sem rede social. Hoje está realmente quase tudo tem que ter um perfil ali. Mas você pode escolher como você vai gerenciar esse perfil. Como você vai gerenciar quem está olhando, quem está comentando. Então, é tudo um aprendizado importante. Então é isso, Lu. Eu acho que a gente passou o recado, né? A gente trouxe aí um pouco de clareza sobre o assunto, deixou uns alertas, trouxemos também algumas sugestões para poder lidar, né, com essas situações. E vou falar de novo: o principal é você se armar, se fortalecer com a sua estrutura interna, com sua saúde mental, com seu autoconhecimento, com autoconfiança, com autoestima. Isso é para a vida, não é só para cancelamento, pelo amor de Deus, é para a vida. Né? Para você lidar com colegas de trabalho, para você lidar com uma pessoa da família, você tem que ter esse preparo, né? Então, nós estamos aí para isso também, né, Lu? Eu vou deixar o contato, nosso contato está aí, está na descrição aqui. Então, quem quiser saber um pouquinho mais também sobre os nossos trabalhos, é só acessar aí o link. Obrigada, Lu, mais uma vez por você ter participado, ter trazido aí mais informação. A gente se vê. Obrigada.